Bendito seja o nome do Senhor. Diga, o Senhor é bom em todo o tempo. Aleluia, aleluia, aleluia. Continue de pé por um momento. Abra sua Bíblia comigo. Aleluia. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Que imagem bonita, não, irmão? Nós temos aqui hoje à noite. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Graças a Deus por isso. Então você abriu em Mateus capítulo 8. Eu vou ler o versículo 23 e 24. Então, entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Aleluia. Vamos orar. Te louvamos, Pai, porque a Tua palavra, ela é a verdade. Te louvamos porque a Tua palavra, ela nos fala, ela nos ensina, ela nos consola, ela nos exorta e ela nos edifica. E obrigado porque através dela, a unção que existe nela, o poder que existe nela, nós podemos absolver, tirarmos lições, para que a nossa vida seja um sucesso. Obrigado, Senhor, porque eu sei que nesta noite você vai cuidar de nós. Você vai cuidar de nós de uma maneira especial. E mais precisamente, Senhor, daqueles que essa palavra vai tocar profundamente em seus corações. Por isso nós te louvamos e já te agradecemos pela bênção de termos a Tua presença conosco. Por isso nós te adoramos e glorificamos o Teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, você pode sentar. Obrigado, vocês estão cada dia melhor, viu? Graças a Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Hoje pela manhã, se vocês quiserem botar a imagem que eu pedi agora, podem pedir. Hoje pela manhã eu estava lembrando, enquanto nós estávamos aqui, foi uma reunião agradabilíssima e todos não puderam porque alguns precisaram se deslocar para voltar longe, mas tinha um grande número, quase todos, e tivemos um tempo de oração por nossa nação. Foi tão bom, foi tão gostoso. Mas enquanto nós orávamos, eu estava me lembrando de algumas tempestades que eu vivi. Irmãos, eu sou um homem experimentado, graças a Deus por isso. E eu passei muitas tempestades na vida. E eu me lembro que quando criança, nós tivemos tempestades muito difíceis. Muito difíceis. Mas eu nunca esqueço as frases que a minha mãe colocava na minha mente para descer para o meu coração. Não esqueço, por hipótese alguma. E uma vez ela disse a mim: filho, nunca deixe que a tempestade diga para você que Deus não está presente. Não é forte? Nunca deixe que as tempestades digam para você que Deus não está presente. E eu lembro que nós vencemos tantas tempestades que aconteceram conosco. E quando lendo esse texto, eu percebi que também muitas vezes eu ouvi pessoas dizendo que quando nós estávamos em lutas e tempestades, é porque Deus não estava presente. E eu descobri na palavra que isso não é verdade. Basta simplesmente nós lermos esse texto, mais uma vez, de Mateus 8, 23
e 24. Que diz assim: então, entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiam, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. Então, a gente percebe que Jesus estava no barco, mas havia uma tempestade. Então, isso me diz que, não obstante as tempestades que nós passamos, Deus está no meio das tempestades. E se nós olharmos com os olhos certos, nós vamos vê-lo em meio a todas essas circunstâncias que se levantam dia após dia sobre a nossa vida. E eu, de fato, sei um pouco da minha vida, mas talvez eu não saiba quase nada da sua. Mas você sabe se você está passando por uma tempestade, se você está vivendo um momento difícil, se você tem se abalado com alguma situação, se você está, por exemplo, se veja no meio de um oceano desse, tudo revolto, parece que nada dá certo, nada funciona. Como é que você se encontra numa situação dessa? A presença da tempestade muitas vezes quer nos fazer acreditar que nós estamos sozinhos e que Deus não está presente. E muitas vezes nós nos sentimos assim, achando e pensando, mesmo crendo e dizendo que crê, lendo a Bíblia, lendo a palavra, muitas vezes nós nos encontramos achando e pensando que Deus não está naqueles momentos mais difíceis que nós passamos. E minha mãe me ensinou isso e eu lembrei hoje pela manhã. Não deixe que a presença da tempestade indique a você que você está sozinho e à deriva, porque você não está. E se nós pudermos conversar um pouco nessa noite, irmãos, nós vamos analisar que na nossa vida existem vários tipos de tempestade. E essas tempestades, elas vêm de várias formas. Tempestades no âmbito físico, tempestades financeiras, né? Tempestades sentimentais, emocionais, em todos os níveis. E essas tempestades que vêm sobre nós, elas provocam algumas sequelas. Porque pior do que ouvir um trovão por fora, é ouvir esse trovão por dentro. Pior do que ver os raios que cortam os céus por fora, é ver esses raios que cortam o coração por dentro. Você levanta pela manhã, se prepara, vai ao espelho, prepara-se todo para sair, e você precisa colocar um sorriso no rosto, porque para onde você vai, você sabe que os algozes estão lá, e que você não pode chegar com cara de tempestade, porque se você chegar lá com cara de tempestade, eles vão dizer assim: onde está o seu Deus? Ou seja, eles estão prontos para te afrontar. A minha pergunta nessa noite aqui parece uma bobagem, mas eu vou perguntar: alguém aqui já passou por uma tempestade? Você teria coragem de pelo menos levantar uma mão dizendo: eu já passei por uma tempestade? Então eu vejo que todos vocês estão no meu clube, no clube dos que já passaram por uma tempestade. Irmãos, eu já passei por grandes tempestades. E há vários níveis de tempestade, umas que são no mar, outras são no campo, outras são na cidade, algumas são dentro do seu próprio lar, outras são no teu trabalho, na tua faculdade. Existem vários tipos de tempestade. A minha, ou as minhas, sempre foram no deserto. E tempestades no deserto, elas são muito difíceis. Porque o calor do dia no deserto sinaliza uma sequidão tremenda e parece que a morte está à porta.
E você dá graças a Deus quando a noite chega, mas quando a noite chega traz um frio de 48, 50 graus abaixo de zero, e você fica tão gelado e tão duro, que você pensa que não vai ver a luz da alva. E aí, num tempo de tempestade como esse, nós ficamos sem opção. O que fazer em momentos como esse? Algumas pessoas estão passando uma tempestade tão profunda que elas se preparam de manhã para sair, elas têm um bonito carro e as pessoas têm admirado até o carro que ela tem, mas o que as pessoas não sabem é que ela está prestes a perder o carro, porque ela está numa tempestade financeira e não tem condição de pagar as prestações desse carro. Você chega na casa de um amigo e você olha na casa dele, tem um lustre belíssimo, todo de cristal, e ele está aceso e reluzente, mas o que você não sabe é que a Eletropaulo está a ponto de entrar e cortar a força, e aquele lustre perder o seu brilho. Alguns ainda possuem belas roupas e são admirados pelas belas roupas que possuem, mas é que muitas pessoas não sabem que de fato e de verdade elas já estão despidas da autoestima há muito tempo. Outros saem para o trabalho e eles vão para o trabalho porque precisam do sustento, mas é que muitas pessoas que estão ao redor não sabem é que ele, para se manter naquele emprego, ele passa uma pressão do inferno, porque ele não se submete a trabalhar propinas ou coisas ilícitas. E são nesses momentos que nós, como humanos, temos a tendência de dizer assim, no silêncio do oculto, não publicamente, mas você e você mesmo, trancado no seu quarto, sem querer nem falar em alta voz, você diz, Deus, onde você está? A pior tempestade que um ser humano pode passar é a tempestade invisível. É aquela que ninguém consegue ver. E você está rodeado de pessoas, mas é como se estivesse sozinho. E muitas vezes você não pode compartilhar essa solidão, porque tem aqueles que são tão da fé que diz você não tem fé. E eles criam um outro nível de tempestade para você. Há aqui nessa noite um exemplo de um homem que em um certo momento Deus estava dizendo para Satanás, viste o meu servo Jó, homem íntegro, temente a mim e que se desvia do mal. E poucos momentos depois, a gente vai ler alguns fatos que aconteceram. De repente, os ventos começam a soprar da maneira que você nunca imaginaria que eles soprassem, e a gente se depara com o que está escrito aqui. Sucedeu que um dia em que os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam, na casa do irmão primogênito, veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam, as jumentas passeavam, e de repente deram sobre eles os sabeus, e os levaram e os mataram, e aos servos ao fio de espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Que nova? Falava este ainda quando entrou outro e disse, fogo do céu caiu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu.
só eu escapei para trazer a nova. Que nova? Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e os mataram, e os servos ao fio da espada, só eu escapei para trazer a nova. Que nova? Também este falava ainda, quando veio outro, disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo em casa do teu filho primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram, só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se sobre a terra e adorou. E no insano delírio do sofrimento angustiante, ele proclama: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. E a dor era tão profunda que ele já não pensa nas palavras e diz: o Senhor deu e o Senhor tomou. Mas mesmo assim, bendito seja o nome do Senhor. E o texto diz: em tudo isso, Jó não pecou, nem ousou atribuir a Deus falta alguma. Eu me perguntei hoje: Senhor, eu não sei se eu estou pronto para interagir dessa forma numa tempestade que me venha de repente. Mas sabe, irmãos, nós como seres humanos e filhos de Deus, temos que ter o entendimento que, não obstante tudo isso, assim como Jesus estava no barco e a tempestade chegou, Jesus estava lá. E não importa a situação débil, difícil, que você venha passar na sua vida, não deixe que nenhuma das circunstâncias que lhe envolverem diga a você: Deus te abandonou. Porque Ele disse: eu estou com vocês, eu estou contigo, não te deixarei, nem te abandonarei, irei contigo por onde quer que fores. É essa palavra que me deixa encantado, quando eu sei que, como ser mortal, e já antecipadamente advertido pelo próprio Jesus Cristo, quando Ele disse que, Ele estando falando coisas, Ele disse: essas coisas eu vos digo para que tenhais paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo, porque eu venci e vocês podem vencer também. Aleluia! Então, eu hoje posso dizer para você que, diante de todas aquelas tempestades que eu vivi, eu queria que vocês soltassem o vídeo, ele ficasse ali, vocês olhassem para o vídeo, mas não deixassem de me ouvir. Diante de todas aquelas tempestades que eu passei, eu estou aqui hoje contando a história. E isso me credencia a dizer a você que você pode acreditar no que eu estou dizendo. Você nasceu para vencer as tempestades e as circunstâncias. Deus não vai te deixar nem por um segundo sozinho. Mesmo que você tenha que passar por qualquer agulha maior que possa, Ele nunca vai te deixar só, porque Ele te amou e Ele sempre te ama. Não importa, a dor pode ser grande, pode ser até que seja preciso uma dose de morfina para aliviar, mas Ele não vai te deixar. O final disso nós já conhecemos.
O final dessa história já está previsto para nós, porque um profeta uma certa vez disse: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então isso me diz que mesmo em meio às tempestades, eu posso levantar e dizer: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente, socorro bem presente, socorro bem presente. Então aquilo que hoje parece angustiante, aquilo que hoje parece doer tanto, se você tiver a consciência, meu irmão, de que Deus está com você, não permita que a tempestade lhe engane dizendo Deus não está, porque as tempestades, elas não têm poder de afastar Deus, elas não têm poder de tirar Deus de cena. Bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho tanta convicção, irmãos, de que a palavra que eu estou pregando nessa noite é uma palavra tão simples, mas é uma palavra que muitos de nós está precisando de ouvir. Eu sei, você pode estar numa tempestade invisível para os outros, mas que você está vivendo nela, e está sendo difícil, não tem sido fácil. As pessoas não estão vendo, elas estão passando por você toda hora e todo instante. Mas tem um que está vendo, é aquele que sabe fazer justiça, é aquele que não vai desamparar, é aquele que vai estar do nosso lado. Então eu posso te dizer com certeza, depois de quase 65 anos, que Deus também trabalha na tempestade. Amém? Diga: Deus é bom. Agora, é possível que você procure Deus em meio à tempestade e não encontre porque você está olhando para Ele com os olhos naturais. Porque há momentos, irmãos, na nossa vida que só os olhos espirituais podem ver Deus. E é com esses olhos que nós precisamos olhar para Ele. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 7: visto que nós andamos por fé e não por vista. Então era essa palavra que minha mãe me ensinou quando eu tinha de 8 a 10 anos, nesse interregno da minha vida. Ela me ensinou: não deixe que as tempestades lhe enganem, elas vão dizer que Deus não está presente, mas eu vou lhe dizer uma coisa: Deus nunca se ausenta, mesmo em meio à tempestade, mesmo daquelas tempestades que somos nós que provocamos, por desobediência, por não honrar os princípios. Mesmo nessas tempestades, Deus está lá, esperando que você o reconheça, que você se arrependa, para que Ele possa te sustentar. Jesus estava lá no barco, mas a tempestade não pôde negar a presença dele lá. Ele estava lá, ele estava dormindo em meio à tempestade, porque ele sabia que aquela tempestade não podia consumi-lo. E uma tempestade não é o tempo todo, ela tem um tempo, irmão, ela passa, ela passa, ela passa. Se você perseverar, ela vai passar. Diga: ela vai passar. Nós muitas vezes é que nos enganamos pensando que a tempestade tem o poder de tirar Deus. E os discípulos, eles procuraram por Deus em meio àquela circunstância. Onde quer que você precise, em qualquer situação, no mar mais revolto, uma pena que o vídeo está travando, não é? Você vai encontrar Deus se você olhar para Ele com os olhos da fé. Ele está. Agora mesmo, nessas pessoas onde eu fui, em outras pessoas que estão chorando,
Isso me diz que você interage com a palavra que eu estou dando e que você deve estar passando algum tipo de tempestade. Talvez uma delas ou algumas delas pessoas saibam e talvez outras as pessoas nem saibam. Você está circulando para lá e para cá, mas as pessoas não percebem, porque essa tempestade está dentro de você. Mas esse não é o projeto de Deus para você, amém? Agora saiba também de uma coisa: geralmente, quando Deus nos faz uma promessa, e isso aqui é difícil de aceitar, quando Deus nos faz uma promessa e nos mostra algo grande, eu vou te dizer que é possível que grandes tempestades também se levantem, para que a gente possa se intimidar e não ir à frente. E o inferno sabe disso, porque nós nos acostumamos a dizer que se vai tudo bem, Deus está, se não vai tudo bem, Deus não está, e não é bem assim. Isso apenas é uma frase para intimidação, para que a gente tenha medo de avançar para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então eu vou te dizer uma coisa: se Deus tem te dado promessas, se Deus tem te dado palavras, que são palavras que vai fazer você avançar, pode ser que você no meio, nesse contexto, coisas se levantem, tentando lhe prender, lhe aprisionar, dizendo não adianta você ir. Eu vou te dizer, não se intimide. Não se intimide. Eu me lembro bem que quando nós fomos começar essa obra aqui em Pinheiros, nós começamos também lá em Sacomã, lá dentro da favela. E eu vi muitas pessoas que elas me estimularam de uma forma extraordinária. Elas diziam assim: o pastor está querendo dar uma de humilde, então ele vai para a favela, quer ser humilde. Aí viemos para Pinheiros para começar o trabalho aqui. Aí agora ele dizia assim: o pastor só procura rico. Então no momento eu entro na favela para abençoar pessoas, eu estou querendo ser humilde demais. E no momento que eu venho para um bairro, as pessoas têm uma outra conotação. Então, é isso que acontece muitas vezes quando Deus coloca um projeto no seu coração, um sonho no seu coração. Não faltam pessoas que se levantem para dizer: não vai dar certo, não é bem assim, não vai funcionar. Mas eu vou te dizer uma coisa: você tem que acreditar naquilo que Deus disse a você que Ele iria fazer. Eu disse alguns dias atrás que eu, por muito tempo, não concordava com José, porque José falou os sonhos, contou daquilo que Deus tinha dado para ele. Mas hoje eu estou plenamente convicto que José deveria dizer sim, porque aquilo que Deus diz a você e aquilo que Deus dá a você, você tem que falar sim, porque foi Deus que lhe deu. E você já percebeu, se você for sincero, você vai concordar comigo, quando Deus te dá algo grande, você fica com medo de falar? E por que você fica com medo de falar? Porque parece que você está ouvindo uma voz: não fale, não fale, pode não dar certo. Isso é um sofisma. Aquilo que você tiver convicção que vem de Deus, aquilo que você tiver certeza que vem de Deus, você precisa falar, você precisa declarar, porque Deus lhe deu para isso. Você não tem que ter medo, porque isso passa. As tempestades vão passar pela sua vida. No momento que veio uma profecia para Jesus Cristo, e a profecia veio dizendo do que ele seria e o que faria, você sabe o que aconteceu depois com ele. Eu vou ler para você aqui. A Bíblia diz que do tronco de Jessé sairia um rebento e de suas raízes um renovo. E muito antes dessa raiz do tronco de Jessé se manifestar, desse mesmo tronco outros se manifestaram para que essa raiz maior um dia pudesse se manifestar. E esses que se manifestaram para preparar o caminho, eles tiveram muitas lutas e muitos problemas, tiveram decepções, ficaram algumas vezes cabisbaixos, cansados, e tudo isso era para que eles parassem, para que eles não caminhassem.
Mas graças a Deus que os homens e mulheres que Deus levantou desse tronco cumpriram os seus propósitos, e aí vem Jesus Cristo e fez o que nós estamos vendo hoje aqui. Então diz a Bíblia: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E ele veio, e essa profecia se cumpriu cabalmente na vida dele. Mas nós sabemos o que aconteceu com ele. Nós sabemos que ele foi colocado na cruz, nós sabemos que ele morreu. E quando o inferno fazia festa durante 3 dias, o inferno pensando que tudo estava acabado, o céu estava se preparando para dar uma resposta. E a resposta, eu posso ver diante dos meus olhos. Sabe qual foi a resposta que o Senhor deu? A terra, fique de pé. Diga, eu. Você é a resposta de Deus para o inferno. Diga, eu estou aqui. Porque aquele que venceu na cruz me fez mais que vencedor. Bendito seja o nome do Senhor. Pode sentar. Aleluia. Então, entenda, porque muitas vezes você passa situações que você não gostaria de passar. Eu dizia numa reunião ontem, que quando Deus dá uma informação a um homem, e com essa informação que Deus dá, Ele sempre dá uma instrução para que o homem tenha como realizar essa informação que foi dada. Muitas vezes nós pensamos que aquilo é dado apenas para nós, mas de fato, de verdade, a informação e a instrução que Deus dá não é pensando apenas em nós que recebemos. Deus está pensando sempre em algo à frente. Um certo dia Deus disse a Noé, porque a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. E quando ele acha graça em Noé, ele passa para Noé uma informação em primeira mão. Ninguém sabia, só Noé ficou sabendo. Deus disse, eu vou acabar com tudo que eu criei, porque o homem está num estado deprimente. Não dá para aproveitar absolutamente nada. Foi uma informação em primeira mão. Se a Globo estivesse naquele tempo, tinha rodado aquele globo com aqueles microfones, você sabe como é, né? Para dar essa informação, mas era uma informação privilegiada. Diga, informação privilegiada. E quando ele deu aquela informação, com certeza Noé começou a apregoar sobre aquele projeto, e as pessoas não acreditaram nele. E era difícil de acreditar, irmãos, porque não tinha um pingo de chuva. Alguém passa ministrando para pessoas durante 100 anos que a terra vai ser consumida por água, e em 100 anos não cai um pingo de água. Que projeto é esse, meus irmãos? Além disso, Deus estava pronto para colocar Noé em meio a uma tempestade.
Só que nessa informação que ele dá uma instrução para que ele fizesse um grande barco. E ele constrói aquele barco. E os animais não eram aqueles mesmos animais do Éden, porque o capítulo 3 de Gênesis já havia se concretizado. Os animais já eram ferozes, e agora Noé tinha que ter 7 pares de cada um dentro da arca. Era preciso uma grande graça para esse projeto, para você ter um domínio nos seus olhos sobre esses animais. Então não é tão simples como nós pensamos. Mas se Deus te der, irmão, o projeto, não importa se é na terra, se é no céu ou se é no mar, que venham tempestades ou de qualquer forma, ou de areia, ou de ventos, ou de água, eu vou te dizer uma coisa, presta atenção, a informação que Deus dá, ela tem sempre uma instrução, e se você segue a instrução, você vai até o final. E o fato é que Noé entra naquele barco com aqueles animais, a família dele está garantida. Mas Deus não estava pensando apenas na família de Noé. Deus já pensava em mim e em você. É por isso que nós estamos aqui. Ou seja, Deus pensou em um novo tempo, em uma nova raça, em um povo que pudesse andar em obediência com Ele. Já pensou se Noé não tivesse aceitado aquele projeto? Se ele tivesse indagado de Deus, como é que eu vou fazer isso? É por isso que muitas vezes eu declarei aqui, lá no outro templo, por exemplo, que se Deus quer que você construa um galinheiro, Ele te dá 3 tábuas, alguns pregos e um martelo. Mas quando Deus quer que você construa algo massivo, Ele te dá máquinas pesadas. Irmãos, nenhum projeto de Deus é tupiniquim. Todos os projetos de Deus são massivos, são coisas grandes. Então nós não precisamos ter medo. Deus nunca vai nos deixar sozinhos dentro daquilo que Ele proclamar para nós. Amém? Então Jesus vem, mas no terceiro dia Ele ressuscita. O inferno entra num caos como já era, e os céus proclamam a glória de Deus através dessa ressurreição, e eu e você estamos aqui. Então, saiba de uma coisa, quando Deus lhe fizer uma promessa, se tempestades se levantarem e tentarem paralisar você, esse é o momento que você tem que se levantar e gritar: Eirene! Eirene! Sabe o que é que você estará dizendo? Eu estou proclamando um estado de tranquilidade nacional. Eu estou declarando a ausência de devastação e destruição por guerras. Eu estou declarando paz entre os indivíduos, harmonia, concórdia, segurança e prosperidade. Felicidade, porque paz e harmonia fazem com que os homens vivam seguros e prósperos. Você está dizendo paz do Messias, caminhos que levam para a salvação, um estado tranquilo na minha alma, pela certeza de salvação. Então o momento de ondas e tempestades se levantarem, não é o momento de você se esconder, ficar depressivo. Não, esse é o momento de você se levantar. Esse é o momento de você ir de encontro. Olha, sabe de uma coisa? Essa imagem para mim fala muito. Esse navio sou eu e você.
Há quantos minutos nós estamos vendo esse vídeo e essa tempestade não conseguiu ainda derrubar esse navio? Ele levanta, ele sobe, ele vai para um lado, vai para o outro. Tem momentos que você vê no filme que ele vai descendo, parece que vai sucumbir, mas de repente ele aparece de novo. Eu estou me vendo nesse filme, eu estou vendo você nesse filme. Já imaginou na sua vida, tem momentos que parece que vai, agora não tem jeito, agora não tem jeito, agora não tem jeito. Quando você está, aí alguém te sobe, alguém te levanta novamente, alguém diz: ei, ainda há esperança. Será que você consegue se ver assim? Vencendo, vencendo, vencendo. Então eu vou te dizer uma coisa: ao invés de você chorar, quando os parafusos começarem a ser apertados, clame pelo óleo, eles entrarão mais tranquilo. Clame pelo óleo, clame pelo sangue, não entre em desespero. Não é hora de desistir, não é hora de nos espalharmos, é hora de nós nos juntarmos. Não entre em pânico em qualquer situação que venha sobre a sua vida. Não entre em pânico. E ainda que a tempestade que você está passando não seja vista por ninguém, só você sabe. Fique certo de uma coisa: se ninguém sabe, você vai vencê-la sozinho. Porque uma certa vez eu disse para o homem que está aqui na frente que existem guerras que são guerras de um homem só. Existem guerras e batalhas na nossa vida que não adianta muitas pessoas ao seu redor, elas vão apenas te atrapalhar. Jó foi o homem que teve uma batalha de um homem só. Ele tinha amigos, e o que os amigos diziam para ele? Tu vais morrer, tu estás todo errado, tudo está contrário, joga a toalha. A mulher dele disse: tu és louco, tu não estás vendo o teu corpo, as feridas que tu tens? Tu te alivia com um caco de alguma coisa, rapando as feridas, para que o pus saia e tu tenhas um momento de refrigério apenas. Abomina esse teu Deus e morre. Minha mãe dizia: filho, tem momentos que é melhor estar só do que mal acompanhado. Mas de fato você não está só. Tem um que você pode ser que não veja com os olhos naturais, porque muitas vezes no meio dos ventos e tempestades, as dores são tão grandes que você nem consegue aguçar os olhos do Espírito. Mas é preciso fazer esse exercício. Colocar os olhos do Espírito para ver o escape. Tem batalhas que são batalhas de um homem só. Eu já vi muitos crentes que estão numa batalha de um homem só, eles estão reclamando: ninguém me ajuda, o povo não me ama. Não faça isso. Talvez essa batalha seja apenas sua. E Deus quer mostrar para você que você vence. Porque de fato a Bíblia diz que já somos mais que vencedores. Para que o mais que vencedor se manifeste, é preciso o posicionamento que Jó teve. Você viu o que eu disse que Jó perdeu? Todos os bens, todas as casas, todas as fazendas, todos os filhos. Mas você conhece o final da história? Quando tudo passou, ele disse o seguinte: ele com ele mesmo: eu te conhecia de ouvir falar. E quando ele conhecia Deus de ouvir falar, ele teve tudo que ele tinha, e agora ele dizendo: hoje os meus olhos te veem. E é por isso que a Bíblia diz que ele teve tudo em dobro. Talvez algumas situações se levantem, irmãos, porque a gente conhece Deus de ouvir falar, porque não há ainda uma intimidade, não há uma convicção plena. Ontem uma pessoa me lembrou, meu Deus, eu não sabia nem que uma pessoa sabia muito mais do que eu, lembrava muito mais do que eu passei, que eu nem lembro mais.
Pastor Janduí, o senhor se lembra disso? Por que você está me dizendo isso? Não, mas o senhor lembra disso. No ano tal, isso. No ano tal, isso. Meu Deus, por que você está me dizendo tudo isso? Para dizer que eu lhe admiro, porque eu estou olhando para o homem que está vivo depois de tudo isso. E eu estou olhando para você e dizendo assim para você: você está vivo depois de tudo que você tem passado. E o que você está passando hoje, amanhã eu estarei dizendo: que bom que você está vivo, que bom que você venceu, que bom que você perseverou, que você não desistiu, que você não abriu mão dos conceitos que você tem sobre Deus e da certeza que Ele está. Ou você acha que eu sou, com 64 anos, a véspera de 65, tão inocente, que eu não conheço algumas pessoas e não sei o que é alguns dilemas que você passa? Basta olhar para o seu rosto e poder ver quantos pensamentos passaram hoje à noite. E é bom porque você começa a lembrar, de fato, há tanto tempo atrás eu tive uma tempestade e eu passei por ela. E há tanto tempo atrás eu tive outra tempestade e eu passei por ela. E por que não vai passar pela de hoje? Por que você não vai vencer mais essa? Por que não? Você crê? Vai vencer mais essa. Posso dizer para você, como Jesus disse: no mundo você terá as aflições, mas você vai vencer. Ele só espera de você um posicionamento diante e dentro do que você tem vivido e está passando. E se você tomar o posicionamento certo, Ele vai dizer assim para você. Agora escute isso. Ele vai dizer assim para você. E Ele vai dizer agora para você. Você quer ouvir o que Deus vai dizer para você? Eu tenho certeza que é Deus que vai dizer para você. Quer ficar de pé para receber? Deus vai dizer para você: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu estou profetizando. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba por ti. Ei, Deus está pronto para dar qualquer coisa por você. Você só precisa pegar isso. Agora levante suas mãos e comece a orar, agradecendo a Deus por essa palavra que você tem recebido. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelas tuas mãos que têm nos sustentado. Obrigado, Senhor, porque não tem tempestade que nós não possamos vencer, porque tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consola. Ó Deus, mesmo que não pareça, tu tens preparado uma mesa para nós. Tu tens preparado uma mesa para nós. Tu tens preparado uma mesa para nós na presença dos nossos adversários. Tu tens ungido a nossa cabeça com óleo, e o nosso cálice tem transbordado, porque bondade e misericórdia estão nos seguindo todos os dias. Nós não estamos sós. Tu estás conosco, Senhor.